Olá, minhas traças, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia. Esse canal onde quando a gente consegue fazer vídeo, obviamente, que não tem sido sempre, a gente sempre tenta falar de literatura significativa e importante e que vai ajudar vocês na vida de vocês. E hoje estamos de volta com o nosso quadro Leia as Pretas 2021 e também de volta com aquela parte de comentando livros não ficcionais que eu faço aqui de vez em quando. E o nosso comentário de hoje será o livro Memórias de Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, da escritora portuguesa de origem angolana e de São Tomé e Príncipe, Grada Quilomba. Esse livro ele é originário da tese de doutorado da Grada Quilomba, que ela fez na Alemanha, e ela publicou esse livro em 2018, e esse livro me foi presenteado pelo meu pai, e eu gostei muito dessa leitura, inclusive estou usando alguns conceitos desse livro na minha tese, né? E é sobre esse livro que a gente vai falar hoje. Vou comentar alguns conceitos que permeiam essa literatura, que eu indico super e que está sendo publicada no Brasil pela editora Cobogó. Então, espero que vocês acompanhem esse vídeo, mas antes de mais nada, já peço para você que se inscreva no canal e deixe também o seu joinha e vamos ao vídeo. Antes da gente entrar no vídeo, eu quero convidar vocês para que vocês me sigam no Instagram em @leiaPretaLeia e também que vocês fiquem sabendo que eu finalmente fiz um perfil de TikTok também @leiaPretaLeia. Não sei como é que vai ser lá, não sei qual vai ser a frequência de postagens que eu vou ter lá. Também nem sei quando eu vou começar a postar, mas fiquem ligados que agora o Leia Preta Leia tem TikTok. Passei a noite de ontem tentando aprender como é que funciona a plataforma. Espero que eu consiga agradar vocês. Também, obviamente, me siga no Twitter e @leiaPretaLeia. O bom é que o universo é @leiaPretaLeia para facilitar, tá? Então vamos falar, gente, de Memórias de Plantação, que é o nosso livro de hoje. E primeira questão que é trazida nesse livro é sobre a questão de colonialismo e sobre afrodiáspora, né? A Grada Quilomba também é uma mulher descendente de africanos cuja família é dessa afrodiáspora, e ela é dessa comunidade de pessoas portuguesas de origem africana que eu sinceramente nem sabia que existia. A gente às vezes pensa muito na afrodiáspora dos Estados Unidos, do Brasil, de outros países e esquece que existe sim uma pequena comunidade de pessoas em Portugal que não são africanas, né, não vêm direto da África, mas que são descendentes da afrodiáspora. O que é a afrodiáspora? É o nome que se usa hoje em dia para se falar da grande saída de pessoas africanas desde o século XVI. Saída não, né, gente? Do grande sequestro dessas pessoas, hoje a gente chama de diáspora, que é essa debandada de um grande contingente populacional de uma vez só, que foram essas pessoas negras que foram sequestradas nos países da África, principalmente, né, na nossa região em Portugal, da região onde a gente se fala da África portuguesa, né, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, etc., e que vieram para cá nesse processo de colonização. E a Grada Quilomba vai falar sobre alguns conceitos, nessa que é a tese dela, alguns conceitos que permeiam toda a vida das pessoas que são da afrodiáspora, como é o meu caso, e muitos casos de vocês que me assistem. E também vão falar de conceitos muito específicos de pessoas da afrodiáspora que vivem na Europa hoje em dia, que não estão tão enquadradas no tipo de racismo cotidiano que a gente está acostumado no Brasil. O Brasil tem o tal do conceito, né, do mito da democracia racial, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de enxergar questões raciais no Brasil porque elas são muito mais sutis e sinceramente muito mais pervasivas, né? Vamos falar a verdade, né? O racismo em países da Europa, principalmente países majoritariamente brancos, é muito mais explícito do que algumas coisas. E no Brasil ele é muito mais, digamos, intrínseco na malha social da população. Então a gente vai ver no Brasil, em estatísticas, né, quantidade de violência contra a mulher, a população obviamente encarcerada nos Estados Unidos também, mas ainda existe aquele mito de que não existe racismo no Brasil e que é tudo uma brincadeira e é liberdade de expressão e etc. E agora, durante o governo Bolsonaro, os racistas saíram da casinha e como a gente tem uma legislação recente que nos protege a nós negros, está começando a expandir muito a quantidade de
denúncias, né, contra injúrias raciais e episódios de racismo no cotidiano. Mas ela vai falar primeiro de alguns conceitos que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, que ela vai falar na introdução, é o conceito de outridade, para Bia colocar aqui. Qual que é esse conceito? Esse conceito ela vai trazer dos escritos de Simone de Beauvoir, principalmente de O Segundo Sexo. Nesse livro, né, que inclusive eu estou lendo há quase um ano, que é Segundo Sexo com calhamaço, a Simone de Beauvoir vai pegar o conceito do outro de Hegel e ela vai aplicar nas suas questões, né? E ela vai dizer que o homem é o sujeito, ele é o self, ele é aquilo que importa, é aquilo que é por si mesmo, ou seja, aquela pessoa que tem importância porque existe, porque é. Esse é o self, é o sujeito. E a mulher, ela é sempre o outro do homem, ela é muito mais vista como objeto, ela passa a ter importância pela observação e pelo domínio, né, do homem. Então a mulher, ela sempre vai ter valor comparado ao homem, ela sempre vai ser objeto, né? Ela sempre vai ser valorizada em comparação ao homem, não porque ela é. Mas a Grada Quilomba fala que existem outros tipos de pessoas que são o outro do outro. O homem negro, por exemplo, ele é sujeito em relação à mulher negra, mas muitas vezes não é sujeito em relação à mulher branca. E a mulher negra, ela não é sujeito nem em relação à mulher branca, nem em relação ao homem branco, nem em relação ao homem negro. Então, a mulher negra é sempre o outro do outro. É a pessoa que está na base da nossa pirâmide social. Não necessariamente só a mulher negra, ela usa o negro como específico, mas eu imagino que a mulher indígena também esteja aí. E no que isso reflete? Reflete no caso, por exemplo, da mulher negra ser sempre a que está sozinha, a maior quantidade de mães solo, as maiores vítimas de feminicídio, as maiores vítimas de violência contra a mulher e, claro, a maior população encarcerada feminina é negra, assim como a maior população encarcerada masculina também é negra, né, de homens negros. Então, se a mulher branca ela é o outro do homem branco, a mulher negra é o outro do outro. E ela vai trazer esse conceito de outridade que não se refere apenas à mulher negra, se refere a mulheres e populações não brancas como em geral, assim como a natureza não humana. Sempre foi tratada, os povos originários, os povos negros, os povos asiáticos e a natureza não humana, elas são tratadas como outro. Então o conceito de outridade é tudo aquilo que está fora de ser homem e mulher branco, porque a mulher branca ela também bebe de privilégio, né? Ela bebe do privilégio quando ela é considerada branca, né? Inclusive existe aquela questão americana muito forte de que como a mulher branca era utilizada como razão para linchamento de homens negros. Dizia-se que o homem negro era um grande predador sexual da mulher branca, o que era mentira. Na verdade, a maior parte dos predadores sexuais, e ainda são homens brancos contra mulheres de cor, né? Mulheres não brancas. Então ela vai trazer esse conceito de outridade, que é um conceito mais complicado, que eu precisaria muito que vocês lessem o livro para entender, mas é basicamente isso. Depois ela vai trazer o conceito das máscaras do silêncio, de como o colonialismo silenciou a população negra. E ela vai falar muito da máscara mesmo, que era utilizada, né, para silenciar pessoas negras. Era um instrumento de tortura que silenciava e também impedia que essas pessoas comessem, né? E então ela vai usar isso como um arquétipo para o nosso silenciamento e como para que é muito mais fácil que a população negra não fale. Então, a gente tem visto no Brasil ultimamente que quando a gente diz que tem racismo é tudo mimimi. Ah, vocês enxergam racismo em tudo. Porque ela vai falar de um conceito muito interessante que é o caminho da culpa da população branca. Existe sim a diferença entre culpa e responsabilidade. São dois conceitos muito legais aqui que ela fala. A culpa, ela tem relação com o passado. É quando o sujeito branco, ele internaliza o fato, eles internalizam e eles sabem que eles têm descendência de pessoas escravocratas. E se não tem, que eles bebem do privilégio de ser brancos. Essas pessoas, elas sabem dentro delas, inconscientemente, que elas bebem do privilégio de serem brancas, mesmo que sejam brancas pobres, mesmo que não sejam descendentes de escravocratas, elas bebem do... O pessoal pode falar, eu sou italiana, descendente de italiana, meus antepassados não eram escravocratas. Tá, mas os seus antepassados vieram pra cá, provavelmente no contexto da abolição da escravatura, e vieram pra cá para ocupar a carga de trabalho, e vieram pra cá com proteção e com terras. Então essas pessoas, elas têm privilégio, e por isso muitas delas lidam com culpa, que é o quê? A culpa é baseada na negação, ela é baseada no passado e no ressentimento.
Elas ficam ressentidas e elas acabam produzindo um sentimento de que as pessoas negras estão reclamando demais, porque elas não querem reconhecer essa culpa, elas não querem reconhecer seu privilégio. E tem a responsabilidade que vem de resposta, capacidade de resposta, que é uma visão de futuro, que são as pessoas brancas que sabem do seu privilégio, que estão tentando se desconstruir. Então tem essas duas possibilidades. E ela vai falar dessa questão da máscara do silêncio, que é quando a gente fala, nós seres humanos negros falamos e as pessoas brancas não querem ouvir. Elas não querem admitir e elas ficam dentro desse mito de que não existe no racismo no Brasil, que tudo é meritocracia, que é blá blá blá, mesmo quando a gente esfrega as estatísticas na cara delas. E são aquelas pessoas, muitas vezes, que ficam te perguntando se isso foi racismo mesmo. Como uma vez eu contei para uma amiga branca minha que eu já tinha sido seguida numa loja da Renner algumas vezes. Uma amiga branca minha que tem a coisa da culpabilização, ela veio me questionar se eu achava que isso era racismo mesmo, se não era coincidência. A outra amiga minha que tinha responsabilidade, ela admitiu e falou que estava sentindo vergonha e que talvez ela nem compraria na Renner mais. É essas duas posturas, entendeu? A de saber e admitir e beber de privilégio, e a pessoa que simplesmente te silencia. Então a máscara do silêncio é esse, é quando você está no seu lugar de fala, contando as suas experiências com racismo, e vem uma pessoa branca e deslegitima o que você está falando e diz que aquilo não é racismo, que talvez você esteja interpretando muito. E é interessante do doutorado da Grada Quilomba que ele é extremamente pessoal. A Grada Quilomba, ela desafia a ciência homogênea, a ciência eurocêntrica, que sempre se diz apolítica, imparcial, baseada na observação e nos fatos. Mentira, ciência é absolutamente política, ela serve a uma visão política. Quando é uma pessoa branca que está fazendo ciência, que está falando a ciência no sentido do tubo de ensaio, é ciência. Quando é a gente que está falando, é meio subjetivo demais, sabe? Ela teve muito isso, das pessoas questionarem que a tese dela estava ficando subjetiva demais. O que acontece? A Grada Quilomba, ela baseia a tese dela nas vivências dela como uma pessoa negra portuguesa morando na Europa, que foi fazer um doutorado na Alemanha, e ela entrevista algumas pessoas que são afrodescendentes e que vivem, mulheres afrodescendentes e que vivem tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos. E como ela baseia isso nas experiências dessas mulheres e dela mesma, algumas pessoas disseram que a tese dela era subjetiva demais e por isso não era científica. Mas aí, se a gente for falar de objetividade, a gente vai olhar os fatos, é só olhar os dados que eu já disse aqui. Encarceramento, solidão, maternagem solo. Esses dados, eles comprovam que as experiências dessas mulheres estão falando aqui. Outro conceito que ela fala sobre o lugar de fala e sobre quem pode falar, sobre o direito do subalterno falar e como a gente tem que ter direito a espaço a falar e não ser silenciado. E naí é nesse momento, inclusive, que ela desafia a ciência. Por que a minha produção de conhecimento não é considerada científica? Só porque eu estou falando com base de experiência de racismo cotidiano. E aí não é considerada científica? Aliás, quem estuda ciências sociais vai sempre ter essa crítica, né? De que as ciências sociais não são muito objetivas, né? Depois ela vai falando de como o racismo, ele envergonha muitas pessoas e que a gente fica sempre dizendo o indizível, ou seja, quando a gente acusa, aponta o dedo e fala que aquilo é racismo, as pessoas ficam extremamente incomodadas e costumam negar e dizer que não é racismo. Ela também vai falar muito sobre racismo genderizado, como que as questões de gênero e as questões raciais, elas se completam e fazem com que a vida de uma mulher negra seja muito difícil numa sociedade. Eu tenho dezenas de vídeos no meu canal Free Winnie que fala exatamente sobre esse assunto. Ela, assim como Djamila Ribeiro, Patrícia Hill Collins, Angela Davis, elas não fazem uma competitividade do que é pior, entendeu? O racismo é pior do que o problema de gênero, que é pior do que isso, não. Ela vai dizer que opressão é opressão. Opressão tem o mesmo peso. Racismo, machismo, LGBTfobia, elas têm o mesmo peso, é opressão, elas não ficam uma pior do que a outra. O que acontece é o seguinte, é que elas vão se entrelaçar, essas opressões, e vão gerar efeitos diferentes para pessoas diferentes. Então sim, o problema de gênero afetando uma mulher branca é horrível, mas ela não tem a questão racial. Então talvez em determinados espaços uma mulher branca beba mais de privilégio do que uma mulher negra, uma mulher indígena ou mesmo uma mulher asiática, né? Assim como uma mulher negra, hétero, ela vai ter questões de gênero e racial e
tenha talvez um pouco mais de privilégio do que uma mulher que é negra, hétero e LGBT, e assim por diante, entendeu? Uma mulher trans negra, a gente sabe que são grupos que têm problemas, sofrem violências diárias, têm média de vida de 40 anos. Então não é que essas situações elas sejam maiores ou melhores ou piores do que as outras, mas elas se completam e vão fazer com que cada sujeito seja diferente. E eu acho que o que eu gostei mais do livro da Grada Quilomba é a questão do sujeito, da gente se assumir como sujeito. A mulher, e a mulher negra especialmente, tem uma dificuldade muito grande de se entender como sujeito. A gente sempre vai existir em comparação com outros seres. E a gente tem que entender que a gente é sujeito, a gente tem valor porque a gente é, porque a gente existe. E a partir do momento que a gente percebe isso, e eu tenho percebido isso finalmente, a gente começa a perceber que a gente tem direitos iguais a todas as outras pessoas. E aí a gente resolve não se calar. E a gente não aceita mais dizer que o que a gente está falando é mimimi, entendeu? E também a gente não precisa ficar educando pessoas brancas, entendeu? Eu cheguei a essa minha questão da minha vida, eu não quero mais ficar educando pessoas brancas. Procure, pesquise na internet, leia os livros, compre você, pessoa branca, o livro da Grada Quilomba e tenta entender. Mas aí não silencie a pessoa branca, compre, leia esse livro e tente entender o que ela está falando sem silenciá-la. Sem dizer, ah, mas eu nunca nem vi isso, ah, mas isso não existe. Isso existe, é só que você não vive com isso. Então, eu tenho muito a recomendar para vocês. Vocês veem que tá cheio de marcações. A parte que as pessoas descrevem, as pessoas entrevistadas por elas, mulheres entrevistadas, descrevem sua convivência com racismo, gera dor corporal na gente. Inclusive, uma das questões que ela aborda é justamente essa dor física que a gente sente. Que uma das entrevistadas descreve como uma dor nos dedos. Eu já senti isso. Quando você é vítima de racismo, você sente uma dor física. Isso te afeta diretamente, fisicamente. Você não acredita no que está acontecendo, você fica paralisada e sente uma dor física, você internaliza e gera uma série de problemas emocionais, sabe? De depressão, de ansiedade, tudo que você puder imaginar. Então, as lições maiores que ela tem é sobre a questão do não silenciamento, da não objetificação de pessoas negras, de você se considerar sujeito e de você aprender e desafiar a ciência homogênea e eurocêntrica. A gente tem, isso é uma das coisas que ela mais defende, eu também defendo na minha tese, valorizar todos os tipos de saberes, principalmente os saberes que não necessariamente estão na academia. A gente tem que trazer esses saberes para a academia, né? Porque se vocês forem olhar a figura dos griots, por exemplo, que eram as pessoas africanas que contavam as histórias, essas pessoas passavam informações para frente, eram as nossas avós, as nossas bisavós, é a sua avó italiana mesmo que tem uma receita de chá maravilhosa e que daqui a pouco pode ser que a ciência diga que a receita dela funciona, né? Antigamente que falava que a criança que era cabeluda dentro do útero da mãe dava vazia, hoje a ciência prova que isso é verdade. Então são esses conhecimentos e saberes que precisam ser respeitados dentro da academia também. Então a Grada Quilomba ela não desafia só as pessoas comuns nesse livro, ela desafia os cientistas, os produtores de conhecimento. Bom, meus queridos, muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui hoje. Agradeço a vocês imensamente. E se mulher, eu quero participar do vídeo, porque eu sou neguinha também. Vem, participa do vídeo. Agradecer imensamente a vocês pela audiência de vocês. Quero convidá-los mais uma vez para se inscrever nesse canal, se você já não for inscrito. Também devo colocar algum conteúdo sobre memórias de plantação no meu blog. Se você quiser adquirir... que delícia! Se você quiser adquirir esse livro, por favor, entre no meu link da Amazon de associados aqui, que você consegue comprar por um precinho legal. Também te convido para estar em todas as minhas redes sociais agora, que é Instagram, Twitter e TikTok em @leiapretaleia. Os links estarão aqui embaixo. Continue acompanhando, semana que vem, se Deus quiser, temos mais vídeo e dessa vez vai ser um especial de Halloween, baby. Me siga nas redes e no Instagram tem sempre muito mais conteúdo do que aqui. Era isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Comprem este livrinho maravilhoso que ele vai mudar a cabeça de vocês. Fico por aqui, beijos. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, me cobrem, por favor, porque ultimamente eu tô terrível.